Aí, pessoal, finalmente, né, chegou o roteiro 5, o último, né, desse. O roteiro 5, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do envelhecimento do sistema reprodutor, tá? E no sistema reprodutor, ocorrem muitas modificações, mas a modificação que mais chama atenção, né, é o problema da próstata, principalmente principalmente não, em pessoas do sexo masculino, né, visto que mulher não tem próstata, tá? Vou falar um pouco da histologia do pênis, aí tá o roteiro, né? Então a gente vai começar aí com a histologia do pênis, depois da próstata normal e da próstata de um homem idoso, né? Com a chamada hiperplasia prostática. Mais para frente, né, no módulo 10 lá, que é o módulo de carcinogênese, a gente vai falar do câncer de próstata, né? Então é bem importante que vocês vejam direitinho a histologia da próstata normal, né? Para que vocês possam depois observar as alterações que são provocadas pelo carcinoma, né? Da próstata. Então vamos lá. Bom, se eu não me engano, essa é uma lâmina que vocês nunca viram, é uma lâmina nova, né? É uma lâmina de pênis. Essa imagem é uma imagem da internet, tá? Então, vocês têm aí um corte transversal da região do pênis, aí o chamado corpo esponjoso, que tem no centro a uretra, né? A uretra que é o canal por onde vai passar a urina, o sêmen, né? E em volta desse canal, um tecido extremamente vascularizado, que é chamado de corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso, ele tem esse nome porque ele vai absorver, né, qualquer impacto ali e preservar a integridade da uretra, tá? O corpo esponjoso, ele se estende, né, com o revestimento da uretra, mais especificamente desde lá a saída da próstata, que a gente sabe que tem a bexiga urinária, né, e aí a próstata fica ao redor da uretra. Saindo, né, é, por dentro da próstata, a gente tem a uretra chamada uretra prostática. Depois, a gente tem um ponto de transição, que é a uretra cavernosa, né? Que é uma região bem pequenininha de transição ali entre a uretra é, prostática da uretra esponjosa, tá? Então, aqui os corpos esponjosos, né? O corpo esponjoso aqui ao redor, e aí no meio e circundando esses corpos, a túnica albugínea, que é um tecido conjuntivo denso, né? Que circunda esses corpos. Aqui um pouquinho mais detalhado, né? Aqui vocês veem o corpo esponjoso, que é um tecido extremamente vascularizado. Esse corpo esponjoso, ele está ao redor da uretra, então aqui é a uretra, e aqui o epitélio de revestimento dessa uretra. Esse epitélio de revestimento da uretra, ele é muito diversificado, né? Normalmente, na uretra prostática, que é a uretra que passa por dentro da próstata, é logo na saída da bexiga. A uretra prostática, ela tem o mesmo epitélio da bexiga urinária, então ela é formada, né, o epitélio que reveste ali é o epitélio urotélio, né, o epitélio de transição, então aquele epitélio estratificado com células globosas e tal, tá? Depois, à medida que ele vai passando pela uretra próxima ali de conexão aos corpos cavernosos e entrando na uretra esponjosa, esse epitélio de revestimento se torna um epitélio cilíndrico simples, tá? Então, ele deixa de ser um epitélio de transição e passa a ser um epitélio cilíndrico simples. Mais próximo da glande, ou seja, bem próximo ao ósteo da uretra masculina, o epitélio se transforma em epitélio pavimentoso estratificado, porque ele está muito próximo ali da pele, da saída, né? Então ele tem essa mesma característica. Então a uretra masculina é bem diversificada em termos de epitélio de revestimento, ok? Bom, logo atrás do corpo esponjoso, os corpos cavernosos, né? Então são dois. Esses corpos cavernosos são cheios de vascularização, então cheios de capilares sanguíneos.
Não é à toa que ali está escrito, né, que tem uma artéria importante ali, e essa artéria ela vai se ramificar e formar ali os capilares sanguíneos, ok? Ao redor aí dos corpos cavernosos e também ao redor do corpo esponjoso, a túnica albuginea. Então, esse tecido conjuntivo denso que está circundando. Depois, né, a pele, né, que vai formar a camada mais externa. Aí uma outra imagem, né? Então ali a pele, depois as veias, né? Que são mais profundas, e depois os corpos cavernosos com as suas artérias bem no centro e o corpo esponjoso com a uretra na região central. É comum aí margeando a uretra, né? A gente também conseguir enxergar algumas glândulas que são responsáveis por secreção, que vai lubrificar essa uretra durante, por exemplo, a relação sexual. Então, aqui a uretra esponjosa, tá? Esse epitélio que vocês estão vendo já é o epitélio pavimentoso estratificado, tá dando para ver, né? Que ele é bem pavimentoso estratificado, então bem próximo da glande. Aqui o corpo esponjoso, né? A túnica albuginea, a albuginea esponjosa e depois a albuginea cavernosa. Então, a albuginea esponjosa ao redor do corpo esponjoso e a cavernosa ao redor do corpo cavernoso. Aí a derme e a epiderme. Aí as glândulas que eu falei para vocês, que são as glândulas que geralmente margeiam ali a uretra, né, masculina, responsáveis por secreções que vão fazer a lubrificação da uretra principalmente para o ato sexual. E aí a próstata, né? A próstata, pessoal, ela é uma glândula, tá? É uma glândula que tem uma característica histológica muito parecida com as glândulas seminais, as vesículas seminais, tá? Então, o padrão de formação da glândula, da próstata e também das vesículas seminais é um padrão alveolar, né? Então, normalmente, quando a gente fala ela é uma glândula exócrina, né? Porque o líquido prostático vai ser jogado lá é, no ducto ejaculatório, tá? Onde vai se misturar com o líquido seminal e também com os espermatozoides. Então, uma glândula exócrina. As glândulas exócrinas, normalmente, a gente classifica em tubulosas, né, tubulares, ou acinosas. No caso, a próstata, a vesícula seminal e a mama têm uma característica diferente. Ela não é acinosa, não lembra ácino e também não lembra túbulo, não são tubulares. Então, na verdade, ela é formada por túbulos que são todos enovelados e acaba formando uma estrutura que lembra alvéolos. Então, ela é alveolar, tá? Então, essas glândulas alveolares, ela tem vários alvéolos que em conjunto formam uma grande glândula. Mas esses alvéolos, eles são separados, né? Eles são delimitados por uma cápsula. Essa cápsula é uma cápsula fibroelástica. O que significa eu falar fibroelástica, né? É uma cápsula fibrosa, é um tecido conjuntivo denso, mas ele tem uma alta taxa de elasticidade. Tem fibras elásticas, tem fibras musculares lisas, né? Então, é um tecido conjuntivo denso não modelado que circunda ali a próstata. Essa cápsula, ela vai enviar septos de tecido conjuntivo que divide a próstata em lóbulos, né? Assim como a mama também é dividida em lóbulos, né? Que a gente já até viu. E a vesícula seminal também tem essa característica. Aí os septos, tá? Então, os septos vai dividir. Então, aqui a gente tem um lóbulo da próstata, aqui outro, e assim sucessivamente. Então, aí, né? Um lóbulo aqui, outro aqui, e os septos separando em lóbulos. E aí, a gente tem os alvéolos. Então, o alvéolo tá aqui, ó. Esse é o alvéolo secretor. Então, você vê que as células secretoras, elas são mais acidófilas. Então, ela faz uma secreção acidófila. E no meio dos alvéolos, eu tenho um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é chamado de estroma. Então, é o estroma fibromuscular. Então, não sei se vocês se recordam, mas numa glândula, tudo que é tecido conjuntivo a gente chama de estroma. Tudo que é epitélio secretor a gente chama de parênquima.
Então, aqui está o parênquima glandular, formando os alvéolos, são as células secretoras, e aqui o estroma fibromuscular. Tem fibra de tecido conjuntivo denso e vai ter célula muscular também. Então, aqui, né, um detalhe aí do parênquima prostático, que são as células secretoras. Então, vocês veem, os núcleos são basais, são bem basófilos os núcleos, muito escuro. Isso está indicando que essas células têm alta capacidade de secreção, né? Ela está o tempo todo trabalhando, fazendo síntese. E aqui, né, na periferia, o citoplasma, bem acidófilo, porque ele está cheio de grânulos de secreção. E o grânulo de secreção, normalmente, ele acidófilo, né? Tem essa característica acidófilo. Então, aí, pessoal, vocês estão vendo, está escrito assim, glândulas túbulo-alveolares. Lembra que eu falei para vocês? É como se fosse um grande tubo que está toda enovelada e forma um alvéolo, né? Então, esses são os alvéolos túbulos enovelados, né? Que formam a próstata. Então, aí um detalhe maior dessa mucosa, né? Então, a mucosa do alvéolo, ela é toda preguiada, aí as células, né, que são produtoras de substâncias que vai ser secretada, que é o líquido prostático, e aqui o tecido conjuntivo, que é o estroma fibromuscular. Isso daí é o normal. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Essa mucosa preguiada, né, ela é formada por um epitélio cuboide alto. Então, ele pode ser um epitélio cuboide, cilíndrico ou mesmo pseudoestratificado, mas são sempre células colunares. Porém, é uma camada de célula, tá? Então, o alvéolo prostático, ele tem uma única camada de célula em volta dessa vesícula aqui, que é o alvéolo, ok? No caso da próstata de uma pessoa idosa, de um homem idoso, nós vamos ver que isso é diferente. Vai ocorrer uma hiperplasia das células glandulares, né? Daí o termo hiperplasia prostática. Então, vocês se recordam, é claro, que o termo hiperplasia significa aumento na quantidade de células. Então, essas células proliferam. E essa proliferação vai levar à formação de mais do que uma camada de células do parênquima alveolar. Então, aquele alvéolo que tinha uma única camada de célula secretora, agora vai ter mais do que uma camada, tá? Então, olhando de longe assim, parece que está tudo normal, tá? Aí a gente vai chegar mais perto e nós vamos perceber que os alvéolos prostáticos estão com uma, duas, três camadas de células. E que a camada basal é bem achatada, mas a camada mais superficial é colunar, né? Então, isso aqui se parece com o epitélio normal da próstata, né? Mas o aumento na quantidade de camadas não é normal, ok? Fora isso, né? Esse epitélio secretor, ele vai proliferar tanto que ele acaba invadindo o estroma. E aí coloca, né, ocorre uma situação que é exclusivo de hiperplasia prostática, né, que é a formação de nódulos estromáticos. Então vamos lá. Então, aqui, né, ó, tá nitidamente o parênquima com mais do que uma camada de células, ok? Então, na hora que a gente aproxima, vê que isso tem mais do que uma camada de célula. Significa, as células proliferaram, né, e acabou aumentando a quantidade de células. Por que que vocês acham que costuma aumentar a quantidade de células? Porque vai diminuir a capacidade secretora. Então, à medida que o homem envelhece, essa secreção ela vai se tornando diminuída. Para tentar compensar, a próstata provoca uma hiperplasia, ou seja, aumenta a quantidade de células. Mas isso não é o suficiente para um bom funcionamento, né? Então, aqui a gente vê um aumento nessas camadas de células. É muito comum nesse tecido a gente ter infiltrado inflamatório intersticial, porque quando está ocorrendo uma hiperplasia, isso é uma situação estranha, então vai aumentar a quantidade de infiltrado inflamatório, então vai ter linfócitos em grande quantidade entre esses nódulos, né, entre esses alvéolos.
E aí a formação do nódulo estrômato glandular. Então, eu falei para vocês, essas células elas vão proliferar, vai provocar uma hiperplasia, e aí elas acabam proliferando tanto que ela invade o estroma e forma um nódulo, né? Então, não tem uma estrutura glandular aqui. Aqui não se forma alvéolo, forma um nódulo. E esse nódulo é chamado de estrômato glandular, ou seja, é uma glândula no estroma, mas ela não tem capacidade secretora, né? Porque ela não tem aquele alvéolo onde vai ser armazenado essas substâncias que vão ser secretadas, ok? Então, isso daí era o final. A gente termina por aqui, né? Foi bastante extenso, mas eu espero que tenha sido bem proveitoso, tá ok? Até a próxima, pessoal.